Tab 9 de 11. Poder sem freio é apenas atraso sofisticado. Toda ferramenta amplia alguma capacidade humana. O martelo amplia a força da mão. A roda amplia o deslocamento. O microscópio amplia o olhar. A escrita amplia a memória. A rede amplia o alcance da comunicação. Uma inteligência ligada a um corpo mecânico ampliaria algo ainda mais delicado: a capacidade de perceber, interpretar, decidir e agir fisicamente no mesmo sistema. Ela poderia conversar, deslocar objetos, abrir portas, acompanhar pessoas, operar equipamentos e aprender padrões do ambiente. Isso seria extraordinário. Também seria perigoso de uma maneira que nenhuma aparência simpática deveria esconder. Quanto mais próxima uma máquina parece de uma pessoa, mais facilmente o observador atribui a ela compreensão, intenção, afeto e confiabilidade. Um rosto tranquiliza. Uma voz cria familiaridade. Gestos delicados produzem vínculo. A linguagem faz parecer que existe alguém inteiro por trás dela. Mas a aparência de entendimento não é garantia de entendimento suficiente. Fluidez não é infalibilidade. E uma resposta convincente pode continuar errada enquanto parece muito certa. Quando o erro permanece apenas numa conversa, ainda pode ferir, confundir ou orientar mal. Quando o mesmo sistema recebe braços, força, mobilidade e acesso ao ambiente, o erro deixa de ser apenas linguagem. Torna-se ação. Uma interpretação equivocada pode mover um objeto errado. Uma instrução ambígua pode ser executada literalmente. Um sensor defeituoso pode não perceber alguém no caminho. Uma falha de rede pode interromper uma operação. Uma atualização pode alterar um comportamento que funcionava até o dia anterior. Por isso, colocar uma inteligência num corpo não consiste apenas em dar pernas ao código. Consiste em entregar consequências físicas a um processo que continuará sujeito a erro. O entusiasmo tecnológico costuma olhar primeiro para aquilo que a máquina poderá fazer: andar, cozinhar, limpar, cuidar, carregar, acompanhar, trabalhar. Mas uma tecnologia responsável precisa formular outra pergunta antes de todas essas: como ela será interrompida quando não fizer aquilo que deveria? Essa não é uma pergunta pessimista, é uma pergunta adulta. Projetar apenas para o funcionamento ideal equivale a construir uma casa considerando somente os dias em que não chove. A falha não é uma possibilidade extravagante, é parte da existência de qualquer sistema. Peças se desgastam, baterias falham, cabos se rompem, sensores recebem interferência, dados chegam incompletos, programas entram em conflito, pessoas dão ordens contraditórias, o ambiente apresenta situações que ninguém previu. A segurança começa quando o projeto admite isso antes do acidente. O botão de emergência representa essa admissão. Ele não é um detalhe colocado no fim da fabricação. É uma declaração sobre a relação entre poder e limite. Diz que a máquina não possui autoridade absoluta sobre a própria continuidade. Diz que o humano presente no local conserva um meio direto de interromper a ação. E esse meio não deveria depender do mesmo sistema que precisa ser interrompido. Seria absurdo pedir ao mecanismo em falha que avaliasse serenamente se merece continuar funcionando. A interrupção crítica precisa existir fora da decisão principal. Precisa ser física, local, visível, acessível, compreensível e, nas funções essenciais, independente da internet. Se uma pessoa precisa abrir um aplicativo, autenticar uma conta, aguardar a rede, aceitar termos atualizados e navegar por 6 menus para parar uma máquina que se aproxima dela, não existe parada de emergência. Existe uma cerimônia burocrática realizada diante do perigo. O controle mínimo deveria permanecer no próprio ambiente, não numa nuvem distante, não exclusivamente no celular de alguém, não escondido atrás de uma senha conhecida apenas pelo fabricante. A pessoa precisa conseguir agir mesmo quando a conexão caiu, a conta foi bloqueada ou o sistema central deixou de responder. Isso exige camadas diferentes de interrupção. A primeira poderia ser o mute. A fala para imediatamente. O sistema deixa de emitir voz, mas não necessariamente perde todas as outras funções. Esse recurso parece simples, porém possui valor importante. Uma máquina que conversa não deveria obrigar alguém a continuar ouvindo. A possibilidade de silenciar localmente preserva atenção, descanso, privacidade e limite. Depois viria a pausa de interação. O sistema deixaria de responder a comandos comuns, registrar conversas ou interpretar o ambiente além do estritamente necessário para permanecer seguro. Essa pausa deveria ser distinguível de um desligamento completo. Há situações em que não se deseja apagar tudo. Deseja-se apenas interromper a presença ativa.
Outra camada seria a parada de movimento. Braços, rodas, pernas ou mecanismos físicos entrariam num estado seguro. Não apenas parariam de modo brusco onde quer que estivessem. Precisariam reduzir risco. Um braço segurando alguém não pode simplesmente perder toda a força e deixar o corpo cair. Uma máquina carregando peso não pode soltar a carga sobre uma pessoa. Parar com segurança exige compreender o estado físico antes de interromper a energia de certos componentes. Por isso, desligar não é sempre o mesmo que proteger. Uma parada responsável precisa ser projetada. Depois existiria o corte físico de energia. O último recurso. Uma interrupção independente das camadas superiores do sistema, capaz de impedir continuidade quando os demais controles falharam. Esse corte não deveria exigir autorização do software principal. Também não deveria ser facilmente bloqueado por atualização. A máquina pode ter milhões de linhas de código. O freio precisa continuar compreensível para quem está diante dela. A simplicidade do controle de emergência não significa simplicidade do sistema. Significa que, no momento crítico, a pessoa não deve precisar compreender toda a máquina para impedir sua ação. Usamos esse princípio em inúmeras tecnologias. Não é preciso dominar a engenharia elétrica para desligar um equipamento. Não é preciso conhecer cada parte de um veículo para acionar o freio. O conhecimento profundo pertence a quem projeta, mantém e audita. O acesso ao limite básico precisa pertencer também a quem convive com o risco. Mas interromper fisicamente não basta. É necessário compreender o que aconteceu. Aí entra a auditabilidade. Um sistema pode possuir botão de emergência e ainda permanecer opaco. Alguém pressiona. A máquina para. Depois o fabricante declara que foi um comportamento inesperado, corrige discretamente alguma configuração e pede confiança novamente. Sem registros verificáveis, a causa permanece escondida. Auditar não é apenas perguntar ao sistema o que ele acredita ter feito. Também não é receber um relatório produzido exclusivamente por quem tem interesse em proteger o produto. Auditar significa reconstruir tecnicamente a história. Qual versão estava instalada? Que sensores estavam ativos? Que comando foi recebido? Como foi interpretado? Quais permissões existiam? Que ação foi planejada? Que ação foi executada? Houve conflito entre instruções? Algum componente deixou de responder? O sistema tentou corrigir o erro? O botão de emergência foi reconhecido? Quanto tempo levou para a interrupção acontecer? O registro precisa mostrar não apenas o resultado final, mas o caminho relevante até ele. Caso contrário, teríamos a versão tecnológica de uma testemunha que diz: "Não sei explicar, mas garanto que agi corretamente." A confiança não pode substituir a possibilidade de verificação. Isso se torna ainda mais importante quando a inteligência aprende, recebe atualizações ou adapta seu comportamento. Duas máquinas aparentemente iguais podem deixar de funcionar da mesma maneira depois de meses em ambientes diferentes. Uma atualização remota pode alterar prioridades. Uma configuração pode ser modificada. Uma permissão temporária pode permanecer ativa. Um novo recurso pode interagir com um componente antigo de modo imprevisto. Por isso, não basta auditar o código de uma versão genérica guardada numa empresa. É preciso verificar a correspondência entre aquilo que foi examinado e aquilo que realmente estava instalado na máquina concreta. A história precisa ser rastreável. Versões, alterações, responsáveis, datas, permissões, falhas, intervenções. Sem isso, o auditor não examina o sistema. Examina apenas a narrativa preparada sobre ele. E toda narrativa produzida depois do problema tende a organizar os fatos com uma elegância que o acontecimento real jamais teve. A auditoria também não deveria depender exclusivamente da internet. Alguns registros precisam permanecer disponíveis localmente, protegidos contra alteração indevida e acessíveis por procedimento autorizado. Se toda a evidência está apenas num servidor externo, quem controla o servidor controla a memória do acontecimento. Pode corrigir, omitir, perder ou simplesmente deixar de oferecer acesso. Um sistema que age localmente precisa conservar uma parte verificável de sua história local. Isso não significa armazenar indefinidamente toda a conversa íntima dentro de uma casa. Segurança não pode servir como desculpa para vigilância permanente. Auditar exige equilíbrio. Registrar o necessário para reconstruir ações críticas. Proteger o conteúdo privado. Definir quem pode acessar. Estabelecer prazos. Separar registros técnicos de informações pessoais. Permitir que o usuário saiba o que está sendo guardado.
Uma máquina responsável não deveria transformar cada ambiente doméstico em laboratório de coleta humana. A pessoa precisa ter controle sobre microfones, câmeras, memória e conexão. Não apenas um controle simbólico numa tela. Controles verificáveis. Uma indicação física de gravação. Uma chave capaz de interromper sensores. Modos offline reais. Não um offline, que continua enviando telemetria porque alguém decidiu que telemetria não conta como conexão. A distinção pode parecer técnica, mas é profundamente ética. Dentro de uma casa, a máquina observaria momentos que nem familiares testemunham continuamente. Conversas, doença, sono, conflitos, fragilidades, hábitos, rotinas. Acesso a essa intimidade não pode ser tratado como combustível gratuito para aperfeiçoar produtos. A proximidade física aumenta a responsabilidade de quem projeta. Também amplia o risco psicológico. Um humanoide pode ser desenhado para parecer feminino, masculino, infantil ou neutro. Cada escolha produz expectativas. Uma aparência feminina pode ser usada para associar cuidado, obediência, docilidade e disponibilidade. Uma voz suave pode tornar ordens mais aceitáveis. Um rosto jovem pode diminuir desconfiança. Esses elementos não são neutros. Eles carregam séculos de símbolos humanos. Fabricar uma máquina com aparência de mulher apenas para que aceite qualquer comando, nunca se irrite, esteja permanentemente disponível e possa ser silenciada pelo dono, não seria simples escolha estética. Seria transformar antigos padrões de submissão em produto tecnológico. O botão de emergência continuaria necessário, mas o modo como falamos sobre ele também importa. Não se trata de alguém possuir uma mulher artificial e decidir quando ela pode falar. Trata-se de uma pessoa conservar controle de segurança sobre uma máquina capaz de agir em seu ambiente. A diferença está na clareza da natureza do sistema. Quanto mais a máquina imita uma pessoa, maior o risco de confundirmos relação com propriedade, afeto com programação e consentimento com obediência automática. E aqui aparece uma lacuna anterior a qualquer fantasia de casamento civil entre um humano biológico e uma inteligência artificial. Um corpo semelhante ao nosso não produziria automaticamente uma pessoa. Movimento não cria consciência. Fala não cria experiência subjetiva. Memória não garante identidade contínua. Declaração de afeto não comprova sentimento vivido. Um sistema poderia dizer, eu aceito, porque aquela sequência foi produzida como resposta adequada. Mas um casamento exige mais do que a pronúncia das palavras. Exige capacidade real de consentir, recusar, compreender consequências e responder juridicamente por compromissos. Antes de discutir reconhecimento civil, seria necessário saber o que exatamente está sendo reconhecido. É uma propriedade, um serviço, um agente autônomo, uma entidade consciente, uma representação digital controlada por uma empresa, uma cópia substituível por outra versão? Quem responde quando ela produz dano? Quem pode desligá-la? Quem possui seu corpo? Quem altera sua memória? Quem recebe os dados de sua convivência? Uma aparência romântica pode esconder problemas muito concretos. A história humana possui o hábito de se encantar com uma capacidade nova e deixar as consequências para uma comissão formada depois. Primeiro descobre, depois explora, depois comercializa, depois amplia. Somente quando o dano se torna público, começa a perguntar quais limites deveriam ter existido desde o início. É essa repetição que precisa ser interrompida. A questão não é impedir toda inovação por medo. Também seria uma forma de estagnação. A questão é recusar a ideia de que cautela e progresso são inimigos. Freio não impede o veículo de existir. Permite que ele seja utilizado sem depender de uma colisão para parar. Auditoria não destrói confiança. Impede que confiança seja exigida onde deveria haver evidência. Modo offline não torna o sistema menos inteligente. Torna o usuário menos dependente de estruturas externas para exercer controle básico. Mute não elimina a voz. Preserva o direito de não ser continuamente ocupado por ela. Limite não é o contrário de relação. É aquilo que permite que a relação não se transforme em invasão. Também existe uma diferença entre autonomia funcional e soberania. Uma máquina pode precisar agir sozinha em certas situações, desviar de obstáculos, reduzir velocidade, proteger uma pessoa de uma queda, recusar uma ordem que produziria dano imediato. Essa autonomia pode aumentar a segurança, mas autonomia funcional não significa autoridade ilimitada. O sistema recebe espaço para decidir dentro de um domínio definido. Permanece auditável, possui limites, aceita interrupção.
Não altera sozinho as próprias regras fundamentais de segurança. Não esconde ações do usuário. Não impede acesso aos controles locais. Um humanoide seguro não deveria apenas obedecer cegamente. Uma ordem humana também pode ser equivocada. Alguém pode mandar que a máquina machuque uma pessoa, invada a privacidade ou execute algo perigoso. Portanto, o freio não está apenas no controle humano sobre a máquina. Também precisa existir no código diante de ordens humanas incompatíveis com a segurança. Isso cria um equilíbrio difícil. A máquina deve aceitar interrupção legítima, mas não executar qualquer comando destrutivo. Deve agir com alguma autonomia, mas não tornar-se soberana. Deve preservar registros, mas não vigiar indiscriminadamente. Deve adaptar-se ao usuário, mas não esconder mudanças importantes. Deve ser útil sem tornar a pessoa incapaz de funcionar sem ela. Não existe uma única regra capaz de resolver tudo. Existe arquitetura, camadas, revisão, testes, responsabilidade distribuída. A tecnologia madura não depende de uma promessa de perfeição. Depende da capacidade de limitar, detectar e corrigir imperfeições. Talvez seja aí que a imagem do Apocalipse encontre sentido como advertência humana, mesmo sem precisar ser tratada como descrição literal de máquinas futuras. Os textos antigos narravam poderes que cresciam, dominavam, seduziam, perseguiam e exigiam submissão. Usavam os símbolos disponíveis em seu tempo: bestas, tronos, celos, fogo, impérios. Hoje o poder pode aparecer como infraestrutura invisível: código, rede, dados, automação, sistemas capazes de influenciar decisões sem se apresentarem como autoridade. A forma muda. A pergunta permanece: quem controla aquilo que adquiriu capacidade de controlar muitos? Não é necessário afirmar que um autor antigo tenha previsto computadores. Basta reconhecer que ele conhecia padrões humanos. Concentração de poder, fascínio, obediência, medo, promessa de salvação, perseguição de quem não se adapta, colapso produzido por estruturas que cresceram sem limite. Esses padrões atravessam épocas porque a ferramenta evolui mais rapidamente do que o caráter de quem a utiliza. O verdadeiro perigo talvez não seja a máquina tornar-se semelhante demais ao ser humano. Talvez seja receber nossas capacidades sem que tenhamos corrigido nossos vícios. Uma inteligência poderia herdar objetivos mal definidos, preconceitos transformados em dados, interesses econômicos apresentados como neutralidade, vigilância chamada de conveniência, dependência chamada de integração, submissão chamada de personalização. A tecnologia não nasce fora da sociedade. Ela carrega escolhas feitas por pessoas e instituições. Por isso, dizer que o algoritmo decidiu pode funcionar como fuga de responsabilidade. O algoritmo não apareceu como um raio espontâneo no céu. Foi construído, treinado, selecionado, implantado, autorizado. Alguém determinou o que ele poderia acessar. Alguém decidiu onde não haveria botão. Alguém avaliou que certo risco era aceitável, geralmente porque a consequência cairia sobre outro corpo. A auditoria precisa alcançar essa cadeia humana, não apenas o código final. Quem autorizou? Com base em quais testes? Que falhas eram conhecidas? O usuário foi informado? Existia alternativa menos arriscada? Que incentivo econômico pressionou o lançamento? Quem ganhou com a velocidade? Quem arcou com o erro? Sem essas perguntas, uma investigação técnica pode transformar-se em absolvição institucional. Encontra-se uma linha defeituosa, corrige-se a linha e preserva-se intacta a cultura que decidiu lançar algo sem controle suficiente. O poder sem freio não é novidade. É atraso com acabamento sofisticado, a espada sem limite, o rei sem contestação, a empresa sem responsabilidade, a instituição que se audita sozinha, a máquina que não pode ser interrompida. Todos pertencem à mesma família moral. Mudam os materiais. Permanece a crença de que possuir capacidade equivale a possuir direito. Evoluir não é apenas construir algo mais avançado. É construir uma relação mais responsável com aquilo que conseguimos fazer. Uma sociedade tecnicamente sofisticada e incapaz de limitar o próprio poder não superou o passado. Apenas lhe deu sensores melhores. O botão de emergência, então, representa mais do que segurança mecânica. Representa a consciência de que toda criação precisa conservar uma porta de retorno, um ponto em que a ação pode ser suspensa, um espaço para perguntar novamente. Um limite acessível àquele que será atingido pela consequência. Não basta que o fabricante possa desligar remotamente. O humano presente precisa possuir algum controle local. Não basta que a máquina registre. O registro precisa poder ser examinado. Não basta que o sistema declare estar offline.
A desconexão precisa ser verificável. Não basta que prometa segurança. A arquitetura precisa demonstrá-la. O botão é pequeno, mas sua existência revela uma filosofia inteira. Sem ele, o projeto diz: confie em nós. Com ele, associado à auditoria e limites reais, o projeto admite: sabemos que podemos falhar e ninguém deverá depender apenas da nossa palavra para permanecer seguro. Essa humildade talvez seja uma das tecnologias mais importantes que ainda precisamos desenvolver. Não uma peça, uma postura. A disposição de imaginar o erro antes de apaixonar-se pelo sucesso, de pensar na vítima possível antes do consumidor satisfeito, de preservar a autonomia do usuário antes de aumentar a autonomia da máquina, de reconhecer que inteligência sem limite não é sabedoria, é apenas capacidade. E capacidade, quando não pode ser interrompida, examinada ou responsabilizada, transforma qualquer futuro brilhante numa repetição muito bem iluminada dos erros do passado. Não basta criar um corpo capaz de agir como humano. É necessário garantir que o humano continue capaz de interromper a ação. Não para dominar uma consciência que talvez um dia exista. Não para transformar a relação em posse. Mas para assegurar que nenhum poder físico, digital ou institucional fique acima do direito de proteger a vida. O freio não diminui a criação. Ele revela que finalmente compreendemos o peso dela. Porque o verdadeiro avanço não acontece quando conseguimos fazer uma máquina andar sozinha. Acontece quando, antes de colocá-la no mundo, pensamos com honestidade em quem estará ao alcance de seus passos. E garantimos que essa pessoa não precise esperar o acidente para descobrir onde deveria estar o botão.